A ascensão do populismo na União Europeia e a subsequente aversão ao risco no mercado deverão ser os principais fatores para o mercado em 2017. Raquel Bex informa Global Markets. Os cidadãos italianos votaram não para as reformas constitucionais e o primeiro-ministro Matteo Renzi renunciou. Reagindo ao resultado, o euro atingiu o nível mais baixo desde março de 2015, diante das moedas principais, apesar de já ter se recuperado um pouco. Será que essa tendência vai continuar no curto prazo? No início, o resultado claramente gerou um forte risco, que provocou uma queda de 200 pontos. Os preços voltaram ao nível pré-referendo, mas nós consideramos isso apenas como uma correção, e a tendência ainda deve continuar negativa. A resignação do primeiro-ministro Renzi agravou a instabilidade política na Itália e em outras partes da Europa, e a divisão da população e a incerteza econômica têm feito as manchetes. O voto contra a reforma constitucional agora gerou o risco de uma eleição geral. E se o partido Movimento 5 Estrelas chegar ao poder, além da instabilidade política, veremos uma postura diferente em relação à política monetária, o que vai aumentar ainda mais a dívida do governo. Portanto, poucos traders vão abrir posições longas com o par euro-iene em um ambiente tão frágil. As preocupações em relação ao futuro da zona euro e da União Europeia estão prejudicando o sentimento do mercado. Nossa previsão do par leva em conta essa incerteza e acreditamos que a taxa de câmbio cairá de volta ao nível 116 daqui a um mês. A confiança do consumidor japonês caiu para 40,9 em novembro, o nível mais baixo desde maio, já que a percepção foi reduzida para todas as categorias. A sua expectativa para o iene no médio prazo é parecida com a do sentimento do consumidor? A confiança do consumidor e outros dados japoneses terão pouca influência sobre o par euro-iene. No médio prazo, o par será mais influenciado pelos eventos na Europa, particularmente pela reação do BCE a qualquer desvalorização significativa da moeda única. Primeiramente, é importante lembrar que temos visto muita especulação de que o Banco Central Europeu começaria a reduzir gradualmente seu programa de QE, mas isso poderia mudar com o voto do referendo, e a redução de compra de ativos agora parece menos provável. O BCE ainda parece estar disposto a estender seu programa de compra de ativos esta semana para além de março de 2017. Isso, juntamente com os problemas econômicos estruturais, serão quase certamente os principais fatores a influenciar o euro no médio prazo. Entretanto, o nosso cenário de base ainda prevê fraqueza para o par euro-iene em função dos recentes eventos, e a nossa previsão para 3 meses é de 112. Nos próximos 12 meses, teremos muita incerteza nos mercados, incluindo as eleições na Europa, a presidência de Donald Trump e a ativação do artigo 50. Considerando esses fatores, você acredita que o iene terá mais um ano de alta? A ascensão do populismo na União Europeia e a subsequente aversão ao risco no mercado deverão ser os principais fatores para o mercado em 2017. A vitória de Trump poderia provocar um aumento da demanda pelo Porto Seguro iene. Em se tratando das eleições, a situação na Itália poderia piorar e ser o pontapé inicial para o desmantelamento da União Europeia. Apesar da Premier britânica ter prometido que ativaria o artigo 50 até o final de março de 2017, as incertezas em relação ao cenário pós-Brexit ainda continuam. Além disso, apesar da provável extensão do programa de QE do BCE esta semana, o banco também deve diminuir a compra de ativos, o que vai indicar que o afrouxamento monetário tem limite e vai eventualmente terminar. Por sua vez, a fraqueza do par euro-iene também deve alcançar um limite no longo prazo, mas em geral, os riscos de queda ainda continuam. Nossa previsão para 12 meses é de 108. Obrigada pela participação, Raquel. Isso é tudo por hoje. Mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais análises e previsões de pares de moeda. Até mais!